Olá pessoal, como nós vimos na parte 1 do vídeo, nós temos que no processo de análise estrutural conhecer as cargas externas, conhecer os esforços internos gerados por esse carregamento externo, na sequência calcular as tensões normais, tensões cisalhantes e avaliar as deformações, de maneira que a gente alcance para a estrutura condições adequadas de estabilidade e segurança durante todo o ciclo de vida daquela estrutura. No vídeo de hoje, nós vamos, em continuidade ao vídeo anterior, quando nós fizemos a demonstração de uma flecha da estrutura ou da deformação sofrida pela estrutura por um carregamento uniformemente distribuído, neste nós vamos tratar de uma carga concentrada. É a mesma estrutura, nós vamos partir das mesmas premissas, regime elástico, e aí a gente tem, resgatando a grandeza, rigidez, produto do modo da elasticidade longitudinal pelo momento de inércia. Primeira equação que nós apresentamos, rigidez vezes a derivada de quarta ordem de y em relação a x, igual a taxa do carregamento a menos de um sinal. A segunda equação, que é a rigidez multiplicada pela derivada de terceira ordem de y em relação a x, é a expressão matemática do esforço cortante. E a terceira expressão, esta que nós denominamos de equação diferencial da linha elástica, a rigidez multiplicada pela derivada de segunda ordem de y em relação a x, é a expressão matemática do momento fletor. Lembrando que y é o deslocamento do ponto da estrutura na direção perpendicular ao seu eixo original. Então, nós mostramos um plano cartesiano formado por dois eixos x e y. X corresponde ao eixo longitudinal da peça linear que nós tratamos e y a perpendicular a esse eixo longitudinal. Muito bem, as premissas estão postas e nós vamos trabalhar a viga engastada em balanço, uma viga isostática com um carregamento concentrado na sua extremidade. Então vamos à estrutura. Eis a estrutura, aqui com um carregamento pontual e a linha deformada da estrutura. Esta nossa viga, ao receber a carga concentrada neste ponto, sofre uma deflexão e assume um novo formato ou uma nova configuração. Claro que nossa figura está exagerada para facilitar o entendimento. Essas deformações, elas dependem da natureza do material, representado pelo módulo de elasticidade longitudinal, depende da magnitude da carga e depende das dimensões geométricas da peça, né, da seção transversal e da extensão do elemento linear. No caso aqui, nós temos uma viga de comprimento L com uma rigidez E vezes I. E significa modo de elasticidade longitudinal e momento de inércia. Este é o nosso carregamento. Vamos chamar aqui o nosso sistema cartesiano, nosso plano XY, mais uma vez, para facilitar, para dar comodidade ao processo de expressão matemática, coloquei a origem do sistema de eixos coordenados no engaste. Chamei aqui de Y a flecha, a deflexão, quanto o ponto desloca em decorrência da aplicação da carga. Vamos mencionar aqui, em resgate ao que nós já apresentamos, o conceito de tangente ou inclinação da reta tangente, é o ângulo φ. Se eu traço uma tangente a um ponto da linha deformada, essa linha tangente vai formar com o eixo inicial, com o eixo x, um ângulo φ, e esse ângulo φ tem sua tangente igual a dy dx, por razões eminentemente geométricas. O φ é a inclinação da tangente à linha elástica. A expressão de partida é a mesma, é a equação diferencial da linha elástica.
d2y dx2 igual ao momento fletor dividido pela rigidez. Rigidez é I. No caso aqui, particularmente, nós temos a expressão do momento fletor sendo menos PL mais menos PL, o carregamento P pontual no engaste gera um momento negativo igual a menos PL. O X é uma variável, o X vai de 0 até L. A expressão do momento fletor é menos PL mais PX. Se eu tenho o X igual a 0, ou seja, no próprio engaste, o momento nesse engaste vai ser menos PL, momento negativo. No outro extremo, no ponto em que se aplica a carga pontual, o X é igual a L e o momento fletor igual a 0. Esse momento fletor, ele evolui linearmente. Veja que no exemplo anterior, a evolução era conforme uma expressão quadrática, né? Uma expressão de segundo grau, evoluindo lá de 0 até menos que L2 sobre 2. Aqui, a variação do momento é linear, varia no engaste de menos PL até na extremidade do balanço a 0. Então, evolução linear, e isso está bem representado por essa expressão matemática. Momento fletor igual a menos PL mais Px. Vamos, então, integrar uma vez a expressão da linha elástica, a expressão diferencial da linha elástica. Se eu integro uma vez, eu vou ter 1 sobre a rigidez vezes a integral da expressão do momento, dx, menos PL mais Px, dx. Essa é a integral que me conduz à rotação. Note que dy dx corresponde à tangente de φ, sendo φ a inclinação da tangente à linha elástica. Transcrevi para cá a expressão dy dx. dy dx é igual. O P, posso colocar aqui para fora, P sobre TI. E agora, resolvendo a integral, eu tenho dy dx igual a P sobre TI, que multiplica menos Lx mais x2 sobre 2 mais C1, sendo C1 uma constante de integração, já que a minha integral é indefinida, né? A minha integral é indefinida, eu estou operando na extensão de toda a viga. Meu x vai assumir qualquer valor conforme o meu ponto de interesse. Evidentemente, o ponto de interesse mais acentuado, a extremidade em que o deslocamento é máximo, ou seja, a flecha máxima acontece na extremidade do balanço. Mas, como eu estou buscando uma expressão genérica para a rotação do meu elemento linear, dessa viga engastada em balanço, eu preciso determinar o valor dessa constante de integração. E aí, nós recorremos às condições de contorno. Vejam que quando x é igual a 0, ou seja, quando eu estou no balanço, essa rotação é nula. Se eu traço uma tangente à linha deformada, eu percebo que essa tangente ela forma um ângulo igual a 0 com o eixo original, o eixo x. Então, para x igual a 0, dy dx vai ser igual a 0. Consequentemente, C1 igual a 0. Se eu igualo a 0 aqui o primeiro membro, aplico 0 a x, para que essa equação seja preservada, evidentemente, C1 vai assumir valor igual a 0. Vamos adiante. A mesma expressão, já vou agora atribuir 0 a C1. E aí eu apresento a expressão da inclinação da reta tangente. Dy dx vai ser igual, olha aqui, simplesmente eliminando o C1, que é nulo. Então, dy dx é igual a menos px sobre I vezes L menos x sobre 2. Essa é a expressão que me leva ao conhecimento do φ, sendo dy dx a tangente de φ. Mas vamos adiante, vamos integrar mais uma vez. Eu quero conhecer o valor da flecha, o valor de y.
Então eu integro mais uma vez essa expressão. Vou integrar. Estou só escrevendo aqui dentro da simbologia de integração. Tudo isso aqui vai ser integrado em dx. Note que eu continuo com a integral indefinida, ok? Vai surgir uma constante integração e já que eu tenho condições de contorno, vou determinar a constante de integração que vai surgir naturalmente, já que se trata de uma integral indefinida. Então vamos levar para uma nova tela essa expressão. E aí temos y igual a menos p sobre i vezes, aí vamos resolver a integral, lx ao quadrado sobre 2. Veja que eu tenho x multiplica l, né? Então, integral de x é x2 sobre 2. Então, lx2 sobre 2. Aqui eu tenho x vezes x, então x2 sobre 2. x2 sobre 2. A integral vai ser x3 sobre 6, né? x3 sobre 6. Mais a constante de integração. Pronto, esta é o resultado que eu obtive até agora. Mas eu preciso conhecer C2. Qual é a ideia? Como condição de contorno, quando eu estou no engaste, quando x é igual a zero, o y é igual a zero. Note que não há deslocamento vertical neste ponto. Este ponto do engaste, o ponto aqui, ele continua onde sempre esteve. Apesar da atuação da carga P, esse ponto não se desloca. E isso me conduz a C2 igual a zero. Mais uma vez, se eu aplico zero a x e imponho zero a y, o valor de C2 que preserva a equação é zero. C2 igual a zero. Com isso, eu posso escrever de forma mais enxuta, que eu conheço C2 igual a zero. Y é igual a menos P sobre i vezes lx2 sobre 2 menos x3 sobre 6. Essa é a expressão da flecha. Essa é a expressão da flecha. Eu posso, com essa expressão, saber quanto desce cada ponto da viga. Quanto desce. Ou seja, na direção perpendicular ao eixo original. O eixo original é horizontal. Então, nesse eixo vertical, quanto desce? Conforme varia o x, conforme varia o valor de x. Note que o x vai de zero, em que eu tenho y igual a zero. Se você substituir aqui x por zero, o y vai ser igual a zero, evidentemente. E, por outro lado, se você substitui na condição extrema, na ponta do balanço, é o que nós vamos fazer agora. A mesma expressão, e aí eu vou buscar a flecha na extremidade livre da viga. É a flecha máxima. Então, eu quero conhecer o y para o x igual a L. Basta eu substituir x igual a L na expressão de y. Eu vou encontrar o y máximo, ou a flecha, na extremidade livre da viga. E aí, sendo x igual a L, vou escrever que y é igual a menos P sobre a rigidez, é I, vezes L2 sobre 2, menos L3 sobre 6. Só organizando algebricamente, fazendo aqui o arranjo algébrico, menos PL3 sobre 3. Uma coisa interessante é que quando a gente tem um carregamento uniformemente distribuído, como no vídeo anterior, na parte 1 desta aula, o L, que é o comprimento da viga, está elevado à quarta potência. Lá, quando o carregamento é uniformemente distribuído, o L está elevado a 4. Aqui, como a carga é pontual, o L é elevado a 3. Isso também ajuda a fixar. E, inclusive, a verificação quanto à compatibilidade dimensional. Como a carga lá se expressa em termos de taxa do carregamento, por exemplo, quilonewton por metro, aqui a carga P se expressa em quilonewton. Então, lá eu tenho quilonewton por metro, o E tem a mesma dimensão de tensão, o E, modo de elasticidade longitudinal, ele se expressa em megapascal. O I tem dimensão de metro à quarta potência no sistema internacional. Então, para a gente ter, de fato, uma compatibilidade dimensional, se o Y se expressa como uma grandeza de distância do sistema internacional na unidade metro,
eu tenho que ter aqui unidade de força para P, unidade de comprimento, que vai estar elevado ao cubo, dividido por uma unidade de tensão, modo de elasticidade longitudinal tem a mesma dimensão de tensão, megapascal, ou pascal, no sistema internacional, pascal, e o I, metro a quadro. Então a gente garante a compatibilidade dimensional. Então, meus amigos, essa é a expressão correspondente à flecha máxima. Essa é a flecha máxima, a que acontece na extremidade do balanço. Só para a gente arrematar e concluir, vamos também avaliar a rotação máxima na viga, que também acontece na extremidade livre. Reproduzir aqui a expressão dy dx, que é a inclinação da reta tangente à linha deformada da viga. Então, trouxe, né, já havíamos chegado a essa expressão, trouxe para cá. Vamos buscar a rotação máxima, ou seja, a rotação na extremidade livre da viga. Eu quero conhecer o dy dx quando o x é igual a L. O x está 0 no engaste e o x vale L no ponto extremo livre do balanço. Então, quando o x é igual a L, nós vamos ter que dy dx, só substituindo, menos PL sobre I, vezes L menos L sobre 2. Fazendo o arranjo algébrico aqui, dy dx igual a menos PL2 sobre 2EI. Mais uma vez, chamo a atenção para a conveniência da análise dimensional. dy dx é uma grandeza adimensional. Então, aqui também tem que ser adimensional. P, unidade de força, L, unidade de comprimento, ou de distância, elevado ao quadrado. Aqui eu tenho unidade de tensão e a unidade de momento de inércia é uma unidade de distância elevada à quarta potência. Então, se eu faço força vezes distância ao quadrado dividido, e aí, lembrando, tensão é força por unidade de área, e o I é distância elevada à quarta potência, isso aqui resulta adimensional. Há um valor, porém não acompanhado de uma unidade. É um valor puro, é a tangente. Tangente de φ significa dy dx. Se eu quero encontrar o φ propriamente, basta escrever arco tangente dy dx. O arco tangente dy dx é o φ. dy dx é a nossa rotação máxima. Muito bem, meus amigos, por hoje é só. Forte abraço, fiquem com Deus.